Estou muito honrado em estar aqui, pastor. Muito obrigado. Obrigado, pastora. Me sinto muito honrado. Eu realmente tenho que ministrar e sair, porque minha família está reunida. O Wolf está se mudando para São Paulo e ele vai encontrar o ministério dele lá agora, junto com alguns pastores tão preciosos. E nós estamos reunidos em família. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, porque como é precioso esse momento, e nós queremos deixar uma palavra ao seu coração. E neste culto de primícias tem a ver com uma oferta excelente, o primeiro fruto da terra, o melhor de nós. E para ministrar essa palavra, eu queria ler com você, mas você não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo. Eu vou ler com vocês aí Gênesis 31, versículo 13, que diz assim: eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Uau! Deus de Betel. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde me dedicastes uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. Outra tradução: eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, poderosa, eficaz, e que ela possa hoje ser muito específica e abençoadora para esses queridos irmãos que estão ouvindo. Bom, todos já sabem o apreço que eu tenho pelo pastor Clébio, pela sua casa, pela sua família, pela minha colega de seminário, pastora, que eu sei que é uma bênção de Deus para vocês. E eu coloquei como tema dessa mensagem, nesta noite, neste dia de primícias: eu sou o Deus de Betel. E quando Deus falou isso com Jacó, parecia um assunto esquecido, mas 20 anos depois Deus disse: eu me lembro do voto, eu me lembro da promessa, e por isso nós nos alegramos. E hoje, falando sobre primícias, eu espero que você esteja ouvindo bem. Hoje, falando sobre primícias, aquela oferta que você traz e apresenta ao Senhor, mas que se faz você mesmo como oferta. Aquela oferta que inaugura a galeria dos heróis da fé, a oferta de Abel. Enquanto Caim trouxe uma oferta que não agradou o coração de Deus, Abel trouxe primícias. E a Bíblia diz que Abel e a sua oferta recebeu o Senhor. E hoje, para falar de primícias, eu queria dizer que eu acho, pastor Cleber, que nunca a igreja enfrentou tantas oposições nem tantas dificuldades. Nunca houve tanta incerteza, nunca houve no Brasil ataques tão diretos e tantos outros que indiretamente nos atingem. Mas há uma promessa de Deus que a igreja vai prevalecer e vai vencer. E eu gostaria de falar sobre 3 ofertas que a Betel deve colocar no altar, para que tenhamos um ano de conquista, um ano de vitória, um ano de celebração. E a primeira oferta que eu queria dizer, eu creio que uma oferta que abençoa a vida da igreja e que traz um princípio de Deus, é uma oferta de unidade. Hoje, falando a toda Betel, falando às igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e vão crescer muito mais, eu queria falar sobre a importância da unidade do corpo. Eu estava ouvindo uma mensagem do Douglas Gonçalves, uma pequena mensagem, e ele disse que a pergunta que mais fazem a ele no seu canal é:
calvinista ou arminiano. Calvinista ou arminiano. Eu fiquei interessado no assunto, porque de vez em quando chega para mim. Então, quando eu cliquei, ele começou a dizer que muitos estão discutindo sobre ser calvinista ou arminiano, e todo argumento encontra um contra-argumento, e a dúvida não se desfaz, mas que o fato de nós termos essa crise nos lembra lá de tempos atrás, quando o povo estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A igreja foi quase inaugurada com essa distinção: quem está certo, quem é o melhor? Paulo, Cefas, Apolo. E o Douglas Gonçalves diz que naquele texto, naquele contexto de Coríntios capítulo 3, há uma advertência tão séria à igreja de que isso atrasa o projeto. Sabe, irmãos, quantas vezes o pastor da igreja gasta muito tempo e muita energia lidando com o problema número 1 da igreja. O problema número 1 da igreja é falta de maturidade em liderança e, por consequência, falta de unidade. E por falta de maturidade, por falta de unidade, fracos, doentes e muitos que dormem. E por causa de crentes fracos, muito tempo gasto, muita energia gasta com uma igreja que talvez não cresce como deveria. Quando nós lidamos com o princípio de uma liderança madura, nenhuma estrutura pode responder melhor do que uma liderança madura. Quando nós temos uma liderança que está crescendo forte, diz: eu quero oferecer o meu melhor ao Senhor, eles começam a vencer neste ambiente. Nós queremos viver em completa unidade. E sabe, a palavra do Senhor diz em Coríntios capítulo 3, o mesmo texto, está dizendo assim: não sabeis vós que sois, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Sabe, queridos, Douglas Gonçalves diz que muitas vezes ele leu esse texto pensando que o templo sou eu enquanto indivíduo, e que muitas vezes ele ficava preocupado dizendo: eu não posso destruir o meu próprio corpo, ninguém pode destruir, porque senão Deus vai ficar irado. Mas a percepção que você tem no texto é que o templo sois vós, e que uma das formas de quebrar e destruir o templo de Deus é quebrando a unidade. Quando você entende este princípio, você começa a entender que um ano em que você oferece primícias a Deus, a coisa que mais Deus deseja receber é unidade. E a Bíblia diz assim: e assim sereis meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A marca de um discípulo é amar o outro. A marca do discípulo é conviver com o outro. Quantas vezes nós estamos achando que somos maduros e nós nos afastamos deste ambiente de amor? Mas Jesus disse assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Se oferecermos a Deus como primícia uma igreja em unidade, se oferecermos a Deus como primícia uma igreja falando uma mesma verdade, uma mesma língua, nós eliminamos 90% dos problemas que temos nas igrejas. Uma igreja em unidade tem o poder de avançar e conquistar. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse: demônio não expulsa demônio, porque um reino dividido não pode subsistir. O próprio inferno está unido. Eles não têm os vínculos de amor, eles não têm o Espírito Santo, são seres malignos, mas eles estão unidos em torno de um propósito. E eles estão reunidos em torno de destruir, de matar, de roubar. Mas eu e você temos a autoridade para viver em unidade. Se há uma coisa que o diabo quer fazer,
é roubar de nós a compreensão que nós podemos viver em união. E como é que nós podemos viver em união? Temos que aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. A oferta que eu faço ao irmão, Deus recebe. Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, despido, e te alimentamos, e te demos água, e quando foi que te vestimos? Quando fizeste a um desses pequeninos em meu nome. A oferta que fazemos ao irmão, Deus recebe. Tem oferta que Deus está recebendo de você, que está chegando no céu. A Bíblia diz que Deus mandou dizer a Cornélio: está chegando as suas orações e até as esmolas. Quando nós entendemos este princípio, nós nos abraçamos em torno de servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. E o que vai demonstrar nossa maturidade e autoridade não é que nós sabemos muito da Bíblia, não é que nós nos comportamos com um andar altaneiro, não. O que demonstra a nossa maturidade é: vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Ao que está enfermo na fé, recebei o não com contenda sobre dúvidas. Muitas vezes ganhamos a discussão e perdemos o discutido. Quantas vezes gastamos a nossa energia para definir se nós queremos nisso ou naquilo, quanto na realidade Deus quer que as pessoas saibam que Ele nos ama, que nós precisamos amar uns aos outros. A ordem do Senhor é que nós façamos discípulos, e nós não podemos fazer discípulos sem antes ser discípulos. E a premissa do discípulo é que ele já morreu para si mesmo. Ele vive em um alto nível de maturidade porque ele já não tem mais nada a perder. Ele está vivendo num ambiente onde ele diz: eu entreguei tudo, eu estou disposto a dar muito mais, eu quero viver em excelência. E isso faz toda a diferença. Sabe, queridos, eu queria dizer para vocês que o diabo treme quando uma igreja se reúne. Hoje nós estamos aqui olhando face a face numa igreja onde pessoas não se conhecem. Provavelmente você vai olhar e dizer: a Betel é maior do que eu imaginava, a Betel é maior do que eu sabia, tem irmãos que eu não conhecia, uma família grande. Mas você pertence a essa família, e essa família transita em unidade, e a unidade é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição, e onde tem amor tem unidade. Você vai andar debaixo de uma unção. E se Deus espera uma primícia dessa igreja, o que Deus espera é que você ame ao outro como você foi amado, que você reconheça a capacidade de amar ao outro como você foi amado. Outra oferta que você precisa apresentar no altar hoje: nós precisamos ofertar no altar um discernimento quanto à autoridade ministerial a quem pertencemos. Eu estive na igreja do apóstolo Rogério Luiz Teixeira, e eu estava falando lá sobre fases do ministério. É interessante que o pastor Kenneth Hagin conta um testemunho muito interessante. Ele diz que ele estava pregando em uma igreja, eu acho que um ambiente rural, e naquele dia, como hoje, choveu muito. Ele já estava ministrando algumas semanas e choveu, e ele estava ministrando uma tenda, e em volta tudo se tornou lama. Poucos crentes apareceram. Então ele falou um pouquinho, e depois que falou um pouquinho, ele disse: vamos orar. E aí eles estavam orando, e ele estava orando na plataforma, e ele fechou os olhos, estava sentado em uma cadeira, e de repente ele ouviu uma voz que dizia: ei, sobe para cá. E ele imaginou que era talvez algum jovem que estava no alto de uma montanha, que estava bem perto deles, e ele não deu importância. Mais uma vez aquela voz: vem aqui para cima. E ele disse: bom, algum problema simples, algum diácono vai resolver. E mais uma vez ele ouviu aquela voz chamando: vem para cá, sobe para cá. Então ele abriu os olhos, e quando ele abriu os olhos, ele não estava mais naquele lugar. A tenda desapareceu, os irmãos desapareceram, e ele estava em um ambiente espiritual, e ele viu o Senhor Jesus que estava acima dele, dizendo: vem para cá. Então ele disse que voou em direção a Jesus, cheio de alegria, e o Senhor o levou até o céu. E quando ele chegou no céu, ele estava ali vestido de alegria, vendo coisas maravilhosas. Então Jesus disse para ele:
você está entrando na primeira fase do seu ministério. O pastor Kenneth Hagin sorriu e disse: primeira fase? Eu prego há 15 anos. Aí Jesus respondeu para ele: não se admire, muitos pastores vivem e morrem sem entrar nem na primeira fase. Na realidade, eu nem te chamei para pregar, eu te chamei para ensinar. E aí ele ficou muito assustado com aquilo. E aí ele volta daquela visão e entra na primeira fase do seu ministério. Você sabe, irmãos, que de vez em quando nós perdemos o contato com as mudanças do ministério em que nós servimos. Eu imagino que o pastor Cleber esteja na segunda fase, talvez até mais adiantado, porque ele é muito usado por Deus. Mas você sabe que as fases mudam. E quando a fase muda, a única coisa que sustenta o ministério é o discernimento. Porque um dia Josué estava lutando com armas convencionais, mas enquanto isso, seu líder Moisés estava com as mãos estendidas. O líder que já estava velho, não é o caso do seu pastor, mas a fase era de levantar as mãos. E de repente foi preciso que alguém entendesse que ele também não podia fazer isso sozinho, e precisava de pessoas que sustentavam as suas mãos. Os pastores não vivem, o ministério não vive, a igreja não vive, nem pode viver unifásica. Não pode viver uma fase só, as fases mudam. Vem a maturidade e chega o tempo em que a nossa missão é: eu preciso saber quem vai levantar as mãos do pastor. Porque lá embaixo os jovens pensam: estamos vencendo a guerra, estamos vencendo com a nossa habilidade, com a nossa força, com as nossas armas. Mas na realidade, quando as mãos de Moisés baixavam, eles começavam a perder a guerra. Muita gente trafega por ambientes espirituais sem discernir as realidades espirituais. Ainda estão me ouvindo? Lá atrás estão me ouvindo? Bom, todo mundo disse não. Então está ouvindo. Estou brincando. Muita gente trafega por ambientes espirituais sem discernir estes ambientes. E tem gente que está conquistando, está vencendo, está crescendo, está sendo usado, mas ainda não percebeu que esta unção vem de uma mão de autoridade que está sobre você. Se a Betel quer oferecer a Deus algo que agrade o coração de Deus, ofereça a Deus lealdade, fidelidade. Quando você faz uma aliança com a sua esposa, a única coisa que não é pedido nessa aliança é perfeição. Nenhuma aliança de casamento requer perfeição, mas toda aliança requer fidelidade, lealdade, compromisso. Quando você pensa em Deus, Deus é Deus de aliança, e uma coisa que Ele faz é nos selar debaixo de ambientes de aliança. Você está num ambiente de aliança e você precisa reconhecer a fase do seu pastor. Quem não consegue entender isso, começa a imaginar que está acontecendo nele mesmo, e corre o risco de perder o que Deus está fazendo. O tempo de Josué era tempo de colocar as mãos nas armas, e era tempo de lutar com todas as suas forças. Mas um dia ele seria o líder maior. Há algum tempo atrás eu estive na Betel e eu preguei a mensagem e citei a frase de um pastor que eu ouvi ministrando, e a frase era: você precisa fazer crescer o lugar que te fez crescer. Muita gente, vez por outra, se esquece do lugar que te fez crescer. E às vezes você pode ter dons maior que o seu pastor, você pode ter uma palavra melhor, você pode estar vibrando, você pode conhecer na internet, saber de tudo, meu irmão, mas existe uma mão de autoridade, e é isso que te faz avançar. Eu tenho, algum tempo atrás, já contei para vocês, alguém disse para mim assim: Deus vai tirar os que sustentam as suas mãos.
Deus vai limpar a árvore para dar crescimento. Quando Deus tirou os que sustentam as minhas mãos, foi difícil para mim. Mas sabe por que Deus tirou? Porque embora Ele sustentava as minhas mãos, talvez eles já não reconhecessem a autoridade que estava debaixo delas. E gente que todo mundo dizia, ele é isso, ele é aquilo, ele é muito carismático, é muito isso. E que não conseguiu avançar em lugar nenhum. Agar não reconheceu que estava gerado nela, era daquele ambiente que ela vivia. Não comece o ano sem reconhecer a mão que te abençoa. Não ofereça uma oferta qualquer, porque dizem que cavalo dado não se olha os dentes. Não é o caso de Deus. Ele rejeitou a oferta de Caim. Não é só porque é a oferta que Ele aceita. Ofereça primícias, ofereça uma oferta de honra, ofereça uma oferta que honre a sua liderança, que reconheça, porque isso faz toda a diferença. Esses dias foi um jovem na minha casa, lá na igreja do gabinete pastoral. Ele falou comigo: pastor, eu tenho tido muitas crises com meu pai, eu discuto com ele demais, eu tenho brigado, e eu até sonhei que eu estava batendo no meu pai. Ele disse: eu estou fazendo jiu-jitsu e eu sonhei que eu estava batendo nele. Eu disse para aquele jovem: a Bíblia diz que o que fala mal do seu pai e da sua mãe, a sua lâmpada se apagará e andará em densas trevas. Pastor, mas meu pai não é uma pessoa ideal. Eu disse: a Bíblia não diz que aquele que fala mal dos bons pais. Nós precisamos entender princípios de autoridade. E do mesmo jeito que a Bíblia olha para o pai, Ele olha para a paternidade espiritual dentro da igreja. Porque quando Elias atravessa o Jordão e Eliseu vem atrás dele, ele está dizendo: eu vou a Betel. Ele diz: vou com você. Ele diz: eu vou a Jericó, eu vou com você. Então ele diz: agora Deus mandou o Jordão. Ele diz: eu vou com você. E quando Elias atravessa o Jordão, ele bate com a capa nas águas, as águas se abrem de um lado para o outro, ou melhor, param todas em um lado. E quando ele atravessa, ele profeticamente, figuradamente, ele pisa nas páginas do Novo Testamento. Ele é o precursor do Cristo. Quando Eliseu vê ele sendo levado no redemoinho, ele diz: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. Ele está dizendo: eu estou entendendo a revelação. Eu só posso receber legado se eu entendo paternidade. Por isso a Bíblia diz: João Batista virá e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então Elias pisa nas páginas do Novo Testamento, para a glória do nome do Senhor. E Eliseu, que pediu unção dobrada, atravessa o Jordão 2 vezes, passa para um lado e vem para o outro. Mas o milagre é reconhecer paternidade. Se Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai te levar a reconhecer paternidade. E a última coisa que nós precisamos oferecer no altar, nós precisamos oferecer alinhamento com propósito. Você sabe, queridos, que uma das coisas que Deus tem falado conosco é sobre alinhamento. O propósito de Deus para a sua vida é maior que os seus sonhos, que os seus desejos, é maior que os seus projetos, porque antes de você nascer, Deus tinha propósitos a seu respeito. Ele diz para Jeremias: antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. As nações te dei por profeta. Havia um propósito maior que os próprios sonhos. Viver um ano sobrenatural passa por viver um ano em alinhamento. Eu tenho dito, pastor Clébio, que nós como líderes não queremos passar a vida fazendo
programas, eventos, programas, mas nós queremos fazer eventos propósito, porque a nossa programação precisa estar sempre nos lembrando quem somos, para onde estamos indo, nos alinhando, e precisa estar nos lembrando do propósito. Quando a gente faz um evento, a gente se lembra do propósito. Ele nos faz lembrar para onde nós estamos indo, e isso faz toda a diferença. Há algum tempo atrás Deus me deu uma frase, eu sei que eu já falei na Betel, eu vou repetir para você. E o que Deus falou comigo é que Ele me disse que perdido não é apenas o homem que não conhece o Senhor. Perdido não é apenas o homem que está caminhando em direção a uma eternidade sem Deus. Perdido também é aquele que, conhecendo o Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, se perdeu do seu propósito. Há um projeto estabelecido de Deus para essa igreja. Às vezes eu vejo as pessoas falando tão contra as denominações. Sabe, irmãos, não é errado ter uma denominação. Lá na nossa igreja nós temos 4 supervisões. Eu costumo dizer para os irmãos, nós estamos organizados em supervisões e não separados ou divididos em supervisões. Pertencer a uma igreja local é pertencer a um volume criativo, é pertencer a uma forma de expressão da igreja. Pertencer a uma igreja local é pertencer a um chamado específico. Pertencer a uma igreja local é reconhecer um plano específico de Deus. Quando você lê as 7 cartas, você lê 7 histórias diferentes, e todos eles estão vivendo debaixo de um plano específico para aquela região. Em uma das cartas, o Senhor diz assim: eu sei o lugar que você está, que é onde está o trono do diabo. E Deus não diz assim: vaza daí, meu filho, sai daí. Ele diz que aquele lugar é um lugar que ele foi plantado. Estar em uma igreja local e conhecer o propósito é viver de tal maneira a glorificar. Nessa noite vocês vão estar assumindo funções, a diretoria vai estar sendo apresentada, muitos receberão uma unção, oração. Mas eu quero dizer para você: reconheça o lugar que Deus te plantou, honre a autoridade que está sobre você, não se perca disso e viva em unidade. E este ano será um ano de grande vitória e de grande conquista para essa igreja. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para os irmãos que o ano passado se encerrou em meio a tanta dor, com a perda da família do pastor Kleber, da pastora Luísa. E hoje esse casal que foi chamado por Deus para vocês, eu quero dizer que vocês foram chamados para eles. Quando a gente vive dor, pastor, normalmente, de alguma maneira, o diabo consegue aumentá-la com alguma palavra infeliz, com algum comentário infeliz. Mas eu creio que Deus chamou você para ser homem de Deus, e para que a família pastoral se sinta acolhida. Eu tenho ouvido tantas vezes as pessoas dizerem para pastores: a igreja não te ama. Mas eu tenho experimentado na pele que isso é uma mentira do diabo. A mentira. Eu tenho experimentado ser amado, e eu tenho visto os pastores sendo amados, eu tenho visto a igreja apoiando, acolhendo e amando.
A gente sabe a hora de ser soldado e a hora de ser família. Quando a gente vai em um velório, não é uma perda de uma casa, é uma perda da humanidade. Porque não tem casa sem luto, não tem casa sem dor, não existe. Não existe nenhuma casa que não passe por um momento assim. Mas também que não tenha nenhuma casa sem consolo, sem esperança, sem uma mão amiga, sem uma palavra de fé, especialmente para vocês, meus pastores, vocês que eu honro como pais, que eu reconheço a autoridade. Isso não é palavra vazia, que eu reconheço o quanto me abençoaram, e eu tenho dito isso ao apóstolo Rogério também, que Deus possa ser para vocês o conforto mais pronto, a resposta mais completa para aquelas perguntas que insistem a vir e até em se multiplicar, que replicam e replicam, mas que o Senhor seja a resposta mais completa, que Ele possa abençoar o coração de vocês, trazendo paz. Que Deus abençoe a igreja Betel, que vocês possam ter um ano poderoso e que vocês possam ofertar ao Senhor ao final deste ano uma igreja que cresceu, porque amadureceu, porque está em unidade, porque reconhece a autoridade pastoral, porque está avançando e sabe que Deus tem um propósito para vocês. Eu queria orar com vocês. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Perdoe a chuva, a gente corre um pouco. Feche os seus olhos. Tanta gente veio, Senhor, de tão longe. Tanta gente se empenhou para ser igreja. Não apenas para fazer parte, mas para ser igreja nessa hora. Tanta gente acolheu o Senhor, o convite, o chamado, o toque da trombeta. Aqui estão eles, Pai. E nós declaramos sobre esta casa o favor, a graça e a misericórdia do Senhor. Declaramos que o propósito do Senhor se cumpra cabalmente. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa ser vinda do coração. Senhor, que não haja divisão e que nós não venhamos a perder pessoas por ferimentos, por machucaduras, por divisões, mas que a igreja cresça, Senhor, alcance o seu projeto, avance. Abençoa, Senhor, esta liderança forte que o Senhor tem levantado deste lugar. Abençoa, Senhor, os pastores poderosos que aqui estão. Fortalece e fundamenta esta igreja, Pai. E abençoa os teus servos para que eles possam ver, Senhor, este ano se encerrando debaixo da tua bênção e do teu favor. Um ano que começa debaixo do governo do Senhor e vai terminar debaixo da resposta do Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Nós abençoamos esta casa em nome de Jesus. Amém, amém.